responsabilidade está aqui em cima. A perna treme, fica bamba. A gente, quando nós dependemos do Espírito Santo, a gente sobe aqui em cima e a perna treme. Porque a gente sabe que não é a gente que vai falar. É o Senhor que vem falar através de nós. Né? E eu falava com a missionária Márcia, que eu estudei a palavra a semana toda. Quando foi ontem, Deus falou para mim, não é essa, não é outra. Eu falei, amém, Jesus. Né? Porque não é o que nós queremos falar, mas é o que o Senhor quer falar. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo do 5 ao 8. Conforme a igreja for achando, vai se colocando de pé. Livro de Jeremias, capítulo 17. Viemos aí, de 12 dias de clamor. Momento em que nós lançamos as nossas sementes e crendo que logo vamos colher os nossos frutos. Amém? Todos acharam? E a palavra do Senhor nos diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? A igreja pode se assentar. Primeiro que nós lemos aqui, maldito o homem que confia no homem. Muitos interpretam que o homem não deve confiar no outro homem, não é assim? Ai não, a Bíblia diz que eu não devo confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. Irmãos, quero dizer que o profeta aqui não veio falar do homem no sentido confiar no próximo. Aqui o profeta vem falando ao povo específico para Judá, que eles tinham que confiar em Deus e não no homem. Porque Judá estava ali cativo em Babilônia, vinha passando por momentos de dificuldades, momentos de necessidade. E o que aconteceu com o povo de Judá naquela hora? Eles se voltaram a outros deuses, eles começaram a confiar em o que tinham, nas suas posses, no seu dinheiro. E o que acontece no mundo hoje é isso. O homem confia naquilo que ele tem, naquilo que ele possui. Se eu tenho um bom emprego, é isso que eu tenho a minha confiança, porque eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom dinheiro, eu tenho sustento. Se eu tenho um bom carro, não, eu sou confiante porque eu tenho este bom carro. Infelizmente, hoje a confiança do homem está no homem. A confiança de Judá passou de ser em Deus para voltar a confiar em deuses estranhos. Eles começaram a lembrar do Egito, a tal ponto deles irem aos lugares altos, aonde se adorava a Deus, para começar a prestar culto a outros deuses, a deuses estranhos. Porque se nós olharmos, quando nós estamos numa dificuldade, nós viemos de 12 dias de clamor. Eu perguntei à missionária Márcia, hoje eu acho que fazem quantos dias que nós terminamos? Uns 10 dias, 12 dias mais ou menos, Não aconteceu de repente ainda que você colocou lá escrito. Aquilo que você clamou pode não ter acontecido. E aí você já começa, não, mas eu fui lá 12 dias. E me falaram que era 12 dias para 12 meses de vitória. Mês de janeiro está acabando. E eu coloquei lá e no mês de janeiro ainda não aconteceu. Eu creio que assim estava passando na mente de Judá. Deus nos fez uma promessa. E nos fez o quê? Nos levou cativo. Agora somos presos aqui em Babilônia. Viramos novamente escravos. Mas eles esqueceram que Deus livrou eles do Egito.
Eles esqueceram, né, devido às circunstâncias, que eles deixaram de adorar a Deus, e por isso o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos à Babilônia. E a gente começa a ver que não é diferente na minha e na tua vida. Quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos passando na peneira, porque de tempo em tempo nós somos sim provados pelo Senhor. O Senhor vai querer saber onde está a minha e a tua fé. Peraí, será que eles foram lá os 12 dias porque eles queriam ver os preletores trazendo uma bela palavra? Ou eles foram lá os 12 dias e a fé deles estavam ali firmada em que eu posso fazer? Uma outra coisa que nós podemos trazer para a nossa vida nos dias de hoje é o coronavírus. Saiu agora as vacinas contra o coronavírus. Uns dizem que vão tomar, outros dizem que não vão tomar. Eu estou na fila para tomar, porque eu creio no Deus que deu inteligência e sabedoria aos cientistas para criar a Coronavac. Eu não quero tomar vacina porque o cientista fez, ou porque o governador falou, ou porque o presidente disse. Não, é porque eu creio no Deus que faz. Ele dá a ferida e ele liga. Mas muitos não estão entendendo, estão confiando. Não, eu quero a vacina tal, porque a vacina tal veio de tal lugar. Não, eu quero a vacina não sei de onde. Não, o importante não é quem fez a vacina. O importante é quem deu a inteligência para que ela fosse feita. Então, aonde está a nossa confiança? Está simplesmente no líquidozinho que sai da vacina? Ou naquele que deu a inteligência para fazer a vacina? É isso que Jeremias está falando. Vocês deixaram de crer no Deus que tirou vocês lá, do Egito, da escravidão. Vocês deixaram de ser mortos e foram trazidos à vida. E Deus começa então a usar o profeta. Olha, na versão, eu nem quis trazer a minha outra Bíblia, porque a versão ainda era mais pesada. Ela dizia assim: maldito aquele que se afasta de Deus. Aí eu fiquei pensando, fui ver maldito. Maldito, se a gente for ver no dicionário, é condenado, né? É condenado. Então a gente tem que ver naquilo em quem nós estamos pautados, em quem nós estamos confiando, aonde está a nossa fé. Eu queria muito hoje trazer a palavra da pesca maravilhosa. Foi ela que eu estudei, escrevi, digitei. Mas o Senhor falou: não, é tempo de trazer conscientização ao meu povo. Aonde está a confiança deles? Porque a gente falar aqui da pesca maravilhosa é muito bom. Falar das maravilhas do Senhor é maravilhoso. Contar que Pedro foi, jogou a rede, veio cheio de peixe. Mas Pedro, quando foi ali, ele não foi confiante que ele ia trazer peixe. Ele não foi confiando nele, nem na rede, nem no barco, nem no mar. Se você vê a passagem, ele diz assim: ó Senhor, mediante a tua palavra. Então, peraí, a confiança dele não estava no seu braço. A confiança dele não estava na rede que ele carregava. A confiança dele não estava quantos homens estavam com ele no barco. A confiança dele estava na palavra que Jesus liberou para ele naquela hora. Jeremias, quando começa a chamar a atenção do povo, olha, Deus está falando, vocês vão ser condenados, porque estão se afastando dele e crendo naquilo que vocês nem têm. Porque se você é escravo, você não tem nada. O escravo não tem direito a nada. Só cumprir aquilo que o seu Senhor ordena. E Deus, no meio disso tudo, dessa escravidão em que se encontrava o povo de Judá, levanta um profeta para falar a verdade para o povo de Judá. Porque esses dias eu conversava com alguns amigos meus e nós falávamos, até com uma sobrinha minha, semana passada a gente conversava e nós falávamos sobre nada contra, eu amo
revelação, pelo amor de Deus, entendam o que eu vou falar, tá, igreja? Nada contra, eu amo, tá? Eu fui criada no pentecostal. Então, o pentecostal é que aqui eu sou meio leve, mas o pentecostal está no meu sangue. Mas nós conversávamos das pessoas que hoje, infelizmente, estão atrás de profetas. Há profetas em Israel? Há profeta em Israel. Há homens e mulheres de Deus que levam com seriedade aquilo que o Senhor deu a eles. E aí nós conversávamos sobre isso, e uma coisa que eu conversei com ela, que eu falei assim, só que muitas pessoas vão, e alguns aproveitadores disso, olham mais ou menos a emoção em que a pessoa se encontra, e vem de acordo com o que ela está pensando, e lança uma palavra. E a pessoa pega aquela palavra porque ela está naquela emoção. E o que acontece? Ela se decepciona. Fica frustrada, porque não foi o Senhor que falou. E o que acontece? Eu começo a ir atrás daquilo que eu quero ouvir. E eu falei para ela, só que o que acontece? Chega um tempo que Deus levanta o profeta verdadeiro e vai falar para você, ó, não é isso que eu quero para a sua vida. E aí você vai dizer que esse profeta não é de Deus, porque ele não está falando aquilo que agrada ao teu coração. Porque certa feita os reis iam para a guerra. Olha, igreja, isso está nem escrito. Certa feita o rei ia para a guerra, Acabe e Josafá. Eles iam para a guerra e Acabe começou a chamar os profetas para poder falar se eles iam vencer ou não a guerra. E todos os profetas diziam para ele, não, pode ir que vocês vão vencer. Não, vocês podem ir que vocês vão vencer. Porque eles sabiam que o rei precisava encher o seu ego e ouvir que ele podia ir para a guerra e vencer. Mas Josafá, ainda temente, apesar da aliança errada, ainda com alguma coisa, ainda temendo do Senhor, ele diz, não, mas há um ainda em Israel. Manda chamar Micaías. E ali então mandam chamar o profeta. E o profeta vem à presença dos reis. E ele pergunta, vocês querem que eu fale o que Deus quer falar ou o que vocês querem ouvir? E a palavra diz que o rei não diga o que o Deus quer falar. E ele fala, não vá à guerra porque vocês vão perder. E rei, você vai morrer. Prende o profeta e mata o profeta. Porque falar a verdade hoje em cima dos púlpitos é pedir para ser morto. Falar de pecado em cima de púlpito hoje é pedir para ser morto. Falar de inferno, falar de céu é pedir para ser morto. E diz a palavra que Micaías diz ao rei, não vá porque você vai morrer. O rei com seu ego quebrado diz, não, prende e mata esse profeta, porque ele está falando mentira. Tantos outros profetas disseram que eu podia ir, e apenas um vem dizer que eu vou morrer. Como pode isso? E diz a palavra que o rei vai, esquece uma flecha na sua armadura, e por ali entra uma flecha, e o rei morre. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o que Deus fala, ele cumpre. O que Deus fala para mim, para você, ele cumpre. Seja bom, seja mel ou seja fel, ele cumpre. E o profeta morreu. Com isso tudo, a confiança dele estava em quem? No homem, não em Deus. Porque quando a nossa confiança está firmada em Cristo, está firmada em Deus, o Espírito, ele testifica. Às vezes a gente quer muito uma coisa. E aí, mediante aquilo, alguém vai... Peraí, eu já pesquei, Satanás vem porque ele é astuto, ele sopra no ouvido, a pessoa fala, mas não é aquilo que Deus quer para a sua vida. E quando não é do Espírito, o Espírito fala aos nossos corações. Mas quando a nossa emoção está aflorada, quando o nosso eu está lá em cima, quando o nosso ego está acima de Deus, a gente pensa, não, é isso aí, tá vendo? Eu vou fazer porque Deus está no negócio, eu vou agir assim porque Deus está no negócio, eu vou ir para a direita porque Deus está no negócio, e você não quer mais consultar a Deus porque você acredita que aquele homem ou aquela mulher disse a verdade para você, e você nem consulta mais a Deus. Você começa a deixar a Deus de lado. Igreja, eu estou falando isso porque eu tenho visto isso.
Eu não estou falando de você deixar de acreditar na sua liderança. Eu não estou falando de você deixar de acreditar naquilo que sai do altar. Eu estou falando que você tem que orar. Você tem que buscar a face de Deus. Aonde está a sua confiança? A sua confiança está em Cristo? Ou a sua confiança está no seu eu e na sua vontade? Porque aqui a gente vê duas situações. A gente vê a situação do homem que confia e do homem que não confia, né? Judá ali, preso aquilo tudo, ele começa a confiar em deuses falsos, na sua vontade. Porque a gente, quando está no desespero, a gente começa a confiar em qualquer coisa. Se a gente não tiver pautado na palavra, a gente é levado por ventos de doutrinas que não estão pautados na palavra. Porque estamos desesperados, porque estamos necessitados. Mas aí a gente esquece que na hora do problema a gente tem que clamar por socorro. Nós somos ao contrário. Na hora do problema achamos que temos que nos calar e ficar quietinho, ou então contar para aquele que não pode resolver nosso problema. Aí conta para o outro que não pode resolver o problema. Aí conta para o outro. Mas aquele que vai solucionar o problema a gente esquece. Era isso que estava acontecendo com Judá. Judá esqueceu o Deus que eles serviam. Judá esqueceu do Deus que livrou o povo lá do Egito. Ai, mas o povo foi para o deserto. Aí começa, a lembrar. Não, mas aí o povo foi para o deserto com Moisés. Você lembra da história? O povo foi para o deserto, o povo passou lá necessidade. Depois, Faraó ainda foi atrás deles. Mas não lembra que o mesmo Deus que permitiu Faraó ir atrás com o seu exército foi o mesmo Deus que fez com que Moisés tocasse e abrisse as águas. Aleluia! O povo só lembra do problema. O povo só lembra do quê? Eu lembro, olha que prova, que luta. Mas o povo não lembra o livramento que Deus deu. Hoje eu conversava, eu perguntava por que Deus livrou alguns do coronavírus. Será que foi porque é bonitinho? Será que é para ficar, sabe? Eu vou falar para vocês que os 12 dias me confrontaram em todos os dias. Em todos, não teve um dia, não, foram em todos os dias. Eu fui confrontada. Porque eu entendi que eu não fui chamada para ficar sentada. Eu não fui chamada simplesmente para, eu fui chamada para ganhar almas. E não me importa como eu vou ganhar, eu tenho que ganhar. Os dias dos fins estão chegando, o final está perto. Jesus está às portas. Se eu não pregar o evangelho, se eu não anunciar as boas novas, como vai ser o dia que ele voltar e eu apresentar as minhas mãos para ele? O que vai ter na palma das minhas mãos para eu apresentar a ele? Aleluia! Igreja, nós estamos chegando ao fim. Nós que estamos tendo livramento, estamos passando, estamos ficando, temos que preparar os outros, temos que levar o evangelho, porque Judá estava esquecendo do Deus que livrou eles. E aí o que acontece? Não, Deus me livrou, graças a Deus, venci, louvado seja Deus porque vencemos. Mas o que você vai fazer porque você venceu? O povo atravessou o Mar Vermelho, eles foram mais que vencedores. Eles atravessaram de pé enxuto, chegaram do outro lado, cantaram o hino da vitória, dançaram, sapatearam. E mesmo assim, no primeiro instante em que Moisés sobe, demora e desce, eles fazem um bezerro e começam a adorar aquele bezerro, porque nós fomos gerados para adorar a Deus. Todo ser humano foi gerado para adoração, só que a Deus. E aí o que acontece quando nós não entendemos a isso? E nós saímos, nós não conhecemos a Cristo, estamos fora. O que acontece? A gente não adora, então a gente vai adorar qualquer coisa. A gente vai adorar Baal, mas quando você se converte, você entende que a tua adoração tem que ser a Ele. Mas chega um determinado momento, assim como foi Judá, que você se vê numa determinada situação e você pensa, não, eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu sou a cara. Quantas pessoas, quantos nós conhecemos que chegaram no auge de se achar melhores do que Deus, e hoje você olha e você diz, eu não acredito que é o fulano.
Eu não acredito que é a fulana. Como pode esse, eu não posso falar nome porque dá processo, mas como pode esse fulano, como pode essa fulana estar nessa situação? Eram tão cheios de Deus, pregavam a palavra de Deus. Você olhava e pensava, meu Deus, olha que pregação, olha Deus falando. E quando você vê hoje, você não acredita. Porque esquece o Deus, porque estava pautado em si próprio, porque estava pautado no que entende, estava pautado no seu querer, estava pautado na sua vontade. Quando nós subimos aqui em cima, não tem mais vontade, não tem Rosemary, não tem ninguém. Aqui em cima é o Espírito Santo que fala. E se você não der lugar para ele, ele te abate. O altar é dele, a igreja é dele, é tudo dele, não tem nada nosso. Eu sou apenas um instrumento para ser utilizado por ele. Às vezes a gente pensa, eu queria, Senhor, eu vou chegar lá, eu vou fazer assim, escrevi, sabe? Estava feliz da vida com a pesca maravilhosa, eu estava. Deus falou, não, você vai em Jeremias. Você vai falar para o meu povo que a confiança deles tem que estar em mim. Foram 12 dias clamando. E você acha que Satanás não vai tentar investir para tentar frustrar você daquilo que você colocou nos 12 dias para clamar ao Senhor? Ele é astuto. Judá não teve vigilância. Deus, quando leva o povo lá cativo à Babilônia, não é para o povo se perder, não. É para o povo reconhecer que ele era Deus, mas o povo fez tudo errado. É assim que acontece comigo e contigo. A gente passa na prova, passa na luta, Deus aperta um pouquinho o parafuso. É só um pouquinho, porque se ele apertar tudo, a gente não aguenta. Aí você chega, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Eu acho que eu já contei aqui da cana, não contei da cana? Não sei se foi aqui ou se foi na Penha. Certa vez fui comer pastel com caldo de cana. E aí eu fiquei olhando para a moenda. Me chamou a atenção a moenda. A cana passando na moenda. E eu comecei a olhar para aquilo e achei interessante aquilo. Aí Deus, eu estava numa prova que só Jesus na minha vida. Aí Deus falou assim para mim. Olha ali, tá vendo a cana? Aí eu, tô. Passou a primeira, saiu o caldo, né? Sai aquele caldo da. Passou, dobrou, passou de novo. Aí, tá vendo? Tô. Saiu o caldo, e 3, 4, na quinta vez ainda saiu um caldo. É assim que eu faço quando eu quero. Passa uma, passa 2, passa 3, mas sai caldo. Porque Deus, ele nos estreita para o nosso crescimento e amadurecimento. Deus estava estreitando o povo ali em Babilônia para eles entenderem, não, o Deus que estava lá nos prendeu, mas vamos nos voltar para o povo burro, me desculpa a expressão. Se volta para outros deuses, o negócio estreita ainda mais. A gente está na luta, está na prova, não vou para a igreja não, também não vou não. Estou na luta mesmo, não vou mais não quero saber de mais nada, vou deixar para lá, outro dia eu volto, quem sabe. Lamento te informar que se estava ruim vai ficar pior. Não é dizer que a nossa confiança está pautada na igreja, mas é na igreja que a gente se alimenta. É na igreja que a fé aumenta, porque a própria palavra vem nos dizendo, Paulo, que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. E na comunhão dos santos, o que acontece? Derrama-se a bênção. Desce o óleo sobre a barba de Arão, desce a unção que vai te fortalecer, ainda que tu esteja fraquinho, o pavio quase apagando, mas se tu está aqui juntinho na fogueira, ela vai acender. Porque se você olhar na churrasqueira, quando está lá a brasa e você joga o carvão de novo, ele pega fogo, ele acende. Então, de repente, você passou uma semana difícil. De repente a tua brasa estava até meio apagada. Mas quando você chega aqui, aquele irmão está com uma brasa mais acesa, se juntou contigo, vem um ânimo sobre a tua vida. Você se fortalece.
Você perde o medo. Não, agora eu tô, né? Ai, tô mais forte, vou embora, essa semana vai ser abençoada. Mas aí não, vem a tribulação, vem a luta, você desiste, desanima. Igreja, essa palavra é palavra de ânimo. É palavra para mim e para você. Ela corta aí, corta aqui. É para os dois lados. E a palavra vem dizendo que quando ele faz isso tudo, né, se afasta de Deus, tira o seu coração de Deus e coloca o seu próprio coração, a sua própria vontade, existem coisas que acontecem, né? Ele vai ser como arbusto ou tarmagueira no deserto. Eu fiquei imaginando uma arvorezinha no meio do deserto, sem ninguém, sozinho. Aí tu passa na luta, não tem um para orar contigo. Aí você olha para o lado, não tem ninguém. Aí você olha para o outro, não tem. Mas por que, meu Deus? Eu estou sozinho, não tem um para orar comigo. Por quê? Porque você não está na vontade dele, você está na sua. Aí quando você vê, você está o quê? Infrutífero. Nada que você faz dá fruto. Nada que você põe a mão acontece. Ah, eu vou tentar aquilo. Não deu certo. Por que não deu certo aquilo? Meu Deus, estava tudo tão bonitinho. Eu estudei, eu escrevi, eu desenhei, mas não deu certo. Aí você está orando, você está orando, você está orando, você se torna estéril. Vamos voltar lá em Ana. Quem fechou a madre de Ana? Vou falar no físico para vocês terem um entendimento. Quem fechou a madre de Ana foi Deus. Deus é ruim? Não. Mas Deus sabia o que passava no coração de Ana. Penina era ruim? Não. Penina foi um instrumento de Deus para que Ana chegasse ao propósito que ele queria. Porque se não houvesse Penina perseguindo Ana, Ana não ia se quebrantar e entender que ela tinha que fazer o que Deus queria e não o que ela queria. Ela tinha que entender que ela tinha que gerar um filho não pelo seu ego, não para mostrar a Penina que ela ia gerar um filho, mas ela tinha que gerar um filho que ia ser o sacerdote, ia ser um juiz, ia ser alguém que Deus tinha um propósito na vida dele. É isso que tem que acontecer na minha e na tua vida. Passamos por momentos de esterilidade, mas temos que entender o porquê. Senhor, o que tu quer neste momento de esterilidade? Será que eu quero o carro para mostrar para os outros? Ou será que eu quero o carro porque eu estou falando de mim, tá, igreja? Ou eu quero um carro porque eu necessito do carro? Eu quero uma casa melhor porque eu preciso de uma casa melhor? Ou eu quero mostrar para o meu irmão que eu tenho uma casa melhor? Será que Deus está no propósito de eu ter uma casa melhor? Será que Deus está no propósito de eu ir para outra cidade? Será que Deus está no propósito de eu ir para outro bairro? Os momentos de esterilidade que passamos é para entendermos o propósito de Deus em nossas vidas. Quando Judá estava estéril, eles não estavam entendendo o que Deus queria fazer com eles. Eles não estavam entendendo a necessidade que eles tinham de se voltar para Deus. Isso me faz lembrar aquela passagem que diz que o homem faz a sua casa na areia e a sua casa na rocha. Né? E quando faz na areia, vem o vento, desmorona tudo. Mas o que fez a sua casa sobre a rocha, diz a palavra que vem a tempestade, vem o furacão, vem a tormenta, ela permanece firme. Porque ela está pautada na rocha que é Cristo Jesus. Quando nós nos pautamos em Cristo Jesus, a nossa casa não desmorona. Casa que eu digo nós. Nosso casamento, nossa família, nossas amizades, nossa igreja. Até a igreja. A igreja depende, cada um depende do outro. Eu dependo de vocês. Se vocês não orarem pela minha vida, o que será de mim? Se eu não tiver a oração dos santos para me ajudar. Eu sozinha não consigo. Não tem como. Se a gente for ver no Salmo 1, o que fala no Salmo 1?
que fala, igreja? Oi, EBD, cadê a Jaque? EBD, Salmo 1 diz o que, igreja? Gente, esqueceram o que diz o Salmo 1, presbítero Leandro. Vai todo mundo voltar para a EBD quando, presbítero? Vamos lá ler o que diz o Salmo 1, igreja. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, bem-aventurado. Sabe o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Aquele que ama no caminho do Senhor, aquele que medita na sua lei, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, são felizes. E aí a gente vê também no Salmo 125, 1. Vamos ler lá, igreja. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. São como os montes, não se abalam, ficam intactos. Ou vai ser como uma palmeira, né? Vai dar uma envergadinha, mas volta. Pode até dar uma envergadura, porque nós não somos super-heróis, né? Vingadores, nada disso não. Nós somos seres humanos, mas nós não vamos nos perder. Nós não vamos olhar para outros deuses assim como fez Judá. E aí eles se tornam infrutíferos, eles se tornam estéril. Eu vou compartilhar com vocês em Isaías 31, porque eu quero ler Bíblia hoje. Diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. No 3 diz assim: porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne, não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Sabe o que Isaías vem dizendo? Você não procura a Deus para pedir socorro, mas você olha para o que aquele lá tem. Ele é ímpio, mas ele tem carro, ele tem dinheiro, ele pode me ajudar. Engano seu. Engano seu. Ele tem carro, ele tem dinheiro, mas a salvação ele não pode te dar. Ele tem carro, ele tem dinheiro, ele tem casa, ele tem empresa, ele tem não sei o quê, mas para o inferno tu vai com ele. Mas você pode ser um instrumento para você chegar até ele e ganhar ele para ir ao céu. Mas o teu socorro tem que vir do alto. A tua fé tem que estar pautada em Cristo. Não pode estar pautado naquilo que você tem ou que no outro tem, ou que não, tem que estar na palavra. É começar a buscar dentro da palavra. É começar a entender a palavra. Eu costumo dizer que eu gosto, né? Quando eu chamo a atenção, quando eu vou na palavra. Porque contra a palavra não tem nada. Se eu falar, eu erro. Mas se eu for na palavra, não tem como eu errar. Aí quando você fala, algumas pessoas dizem assim: você está me agorando. E não é, é a palavra. Ou tu vai para o inferno ou tu vai para o céu, porque o inferno existe, o diabo está aí, não é mentira. Se continuar pecando, lá em João diz que é filho do diabo. Eita, pastora, que palavra dura. Jesus também deu uma palavra dura quando ele disse que o corpo dele era o pão e o suco era o seu sangue, o vinho. Muitos falaram: palavra dura vou embora.
foram embora. Porque todo mundo quer mel. Boa coisa é entregar mel, eu adoro. Eu tenho uma ovelha que ela fala assim para mim: pastor, eu já falei aqui na igreja que um dia eu vou trazer a senhora aqui para pregar. Falei, minha filha, tem que ver, porque não é assim não, eu vou se Deus mandar. E eu já falei que a senhora quer pregar coisinha boa, né, um melzinho, mas Deus te leva por um lado que sai do melzinho, é verdade isso. Não é porque eu quero não, porque eu gosto do mel também, eu quero mel. Por mim eu sento aí, só recebo. Maravilhoso é sentar ali e receber, ô coisa maravilhosa. É você estar aí sentado e só se alimentar. Mas chega uma hora que a ovelha fica muito gorda, tem que tirar a lã para poder dar, esquentar alguém. Tem que tirar a gordura para ajudar alguém. Tudo que nós aprendemos não é simplesmente para nós. Como Paulo diz, o que eu aprendi, também vos dou. É para você dar. A tua luta, um dia você vai olhar para trás e vai, caramba, olha o que eu passei. Aí vai ver alguém do teu lado com o mesmo problema. Hoje eu estou passando isso, aí você vai falar, meu Deus, mas eu passei igualzinho. Aí o teu testemunho vai ajudar aquela pessoa. O teu testemunho vai fazer com que aquela pessoa se aproxime de Cristo. Ou se ela não conhece, passe a querer estar com Cristo, porque vai pensar, não, se o problema dela passou, a mesma situação a minha também vai passar. Porque Cristo faz a diferença. Mas, igreja, eu quero te dizer que tem solução. Não é só a fel, o mel chega. E a palavra diz lá em Jeremias que bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Então tem também o mel. É feliz aquele que confia, aquele que espera, né? O salmista diz que esperou com paciência no Senhor. Tudo bem que muitos querem pular para 70, né? Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Mas tem que passar no 40. Tem que clamar por socorro. Ele é o socorro, Ele é a esperança. Ele é aquele que deu o seu filho por mim, por você. É nele que tem que estar a nossa esperança da salvação da nossa alma, porque não tem nada melhor. Igreja, nós temos que entender que nós estamos numa maratona, não é para ter carro, não é para ter casa, nada disso. É para ter a salvação da nossa alma. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que Deus está fazendo comigo e contigo é nos preparando para morar no céu. Não é nos preparando para ter carro, casa, dinheiro, não. É para morarmos no céu. E era isso que Jeremias estava falando para o povo. O calor, se a gente vê, né, agora o verão, detona tudo. As plantas, aí vem as secas, começam as queimadas. Mas aquele que confia no Senhor pode estar no verão, que vai ser igual a primavera. Não vai ter queimada, não vai ter folha seca, vai ter o problema. Mas vai ter a solução do problema. Vai ter a dificuldade, mas Jesus vai segurar na mão e vai falar, vem que eu estou contigo. E você vai passar pela dificuldade. Aquele que espera no Senhor. Aí ele diz mais. Porque ele será como árvore plantada, será fincada, vai ter raiz, não vai se quebrar à toa, não vai se envergar, não vai acabar a esperança. Aí ele diz, plantado junto às águas que estende as raízes para o ribeiro. Por que as raízes vão para o ribeiro, igreja? Porque a raiz é o que traz alimento para a planta. É a raiz que traz o sustento, é a raiz que fortalece, é a raiz que ajuda que a árvore fique de pé, a planta fique de pé. Ela que tem todo o nutriente necessário, o alimento. Por isso que as raízes vão até o ribeiro, vai até o rio, porque vem puxando a água, para que nunca fique seca. Porque estamos esperando nele. E ela diz
né, que vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem se deixa de dar fruto. Igreja, eu nunca vi tanto testemunho de prosperidade que Deus fez, que Deus faz, de gente viajando, irmãos, tá, igreja? Conhecendo outros lugares, como eu vi no meio da pandemia. Enquanto muitos estão aí, né, sofrendo, passando tribulação, a gente vê muitas pessoas crescendo, prosperando, cristão. Que eu fico assim, meu Deus, como é que pode isso? Porque a esperança e a confiança está nele. Pode vir pandemia, pode vir dificuldade, pode vir crise, mas como foi o nosso retiro, nós florescemos no meio da crise. Nós florescemos no meio da crise. Em meio a tantas dificuldades. A gente passa, a gente não entende. Como é que eu consegui isso? Como é que eu consegui? Mas, gente, o mundo está um caos, o mundo está maluco. E a gente está aí, ó. Todo mundo bem, gordinho, como o povo engordou na quarentena. Deus não deixou faltar nada. Deus nos sustentou até aqui. E Ele diz que não deixa de dar fruto. Você pode estar cansado. Você pode olhar para a tua dificuldade e achar que não tem mais jeito. Você pode olhar para a tua situação e dizer, não, eu vou. Não se afasta. Não sai. Permanece. Mesmo difícil. Mesmo achando que, eu estou caído, não tem mais. Levanta, vem. Junta seu braseiro. Não se afasta, porque é muito pior. Em breve você vai ver o fruto. Tudo vale a pena. A luta, a prova, a dificuldade. Né? Muito bonito lá em Filipenses, se não me falha a memória, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Palavra bonita essa, né? Nós usamos sempre essa palavra, mas se você ler antes, ele vai dizer que pode passar fome, pode passar sede, pode ficar sem roupa, né? E assim vai ele dizendo tudo que ele pode passar, mas em tudo isso ele pode passar, porque ele sabe quem fortalece ele. Bonito também é falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero te falar que nesse nada inclui a luta, inclui a prova, a dificuldade, o problema, mas eu quero dizer que você vai passar e ele vai trazer a solução para a tua vida. Então o que Deus quer falar para mim e para você nesta noite é, a sua confiança tem que estar pautada em mim. Não olha para o outro, porque às vezes nós, seres humanos, somos falhos. Nós somos falhos. Mas aquele que nos chamou, ele não falha. Eu posso errar com você, mas aquele que me chamou não erra. Então não olha para o ser humano. Não bota o seu foco no ser humano. Bota o seu foco, a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. É isso que Deus queria falar comigo e contigo nesta noite, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Presbítero Tadeu, evangelista Tadeu. Amém. Deus continue abençoando a pastora Rosemary, que foi um instrumento de Deus aqui para nós nesta noite. O bispo Emerson não pôde estar aqui nesta noite, junto com a pastora Damares, e deixou a incumbência aqui nas nossas mãos para dar continuidade ao culto. Gostaria de saber quem está nos visitando nesta noite. Me passaram aqui, deixa eu ver. Dilson, amém. Girlane e Dina. Sejam bem-vindos, amém? Deus abençoe. Essa semana nós não temos atividade, né, Leandro? Só vai voltar em fevereiro, não é isso? Dia 3, né, é o MCC dos Jovens, inicia, né? Estaremos voltando com o MCC dos Jovens. No dia 6, a consagração, isso mesmo? E dia 7 voltamos com a nossa EBD. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar.
Gostaria que o pastor Pedro viesse aqui, por favor, um momentinho, emprestasse a bênção apostólica no final. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, obrigado, Pai querido, por mais essa noite onde nós viemos aqui para adorar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que falou aos nossos corações nesta noite. Obrigado pela Tua serva, ó Pai querido, que foi um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai querido. Em nome de Jesus já te agradecemos e te pedimos, ó Pai querido, que nos dê uma semana abençoada, ó Pai querido, com a Sua presença. Que Teus anjos estejam acampados ao redor de cada lar aqui representado, ó Pai querido, e que possamos estar de volta aqui na quinta-feira para de novo, ó Pai, louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Te louvamos e bendizemos o Teu nome nesta noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus reine no nosso coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.